ele está um pouco confuso, né? Então, você vai definir aqui um referencial, que seria o eixo Y e o eixo X. Eixo X e eixo Y. O eixo Y aqui eu vou dizer que é o norte, e aqui eu vou dizer que o X é o leste. E a massa ela se divide em 3 partes. A primeira parte ela sai a 28 graus horizontal em direção ao nordeste, então seria nordeste, seria isso daqui. Ela sai com essa velocidade aqui V1, e aqui esse ângulo que eu vou chamar de θ1. θ1 igual a 28 graus, tá? Com o nordeste. E essa velocidade V1, 30 metros por segundo. E a massa é M1. E a outra, segunda parte, desloca-se em sentido horizontal de 12 graus sudoeste, com a velocidade de 8 metros por segundo. Sudoeste é isso daqui, ó, porque eu estou para o sul. Sul, SU, né? É sul. E oeste aqui, né? Oeste. Então, sudoeste está aqui. Então, essa aqui vai ser a velocidade V2 com o ângulo θ2 aqui. Então, θ2 vai ser igual a 12 graus e a velocidade V2 é magnitude, tá? 8 metros por segundo. Qual é a velocidade da outra parte? Né? Dê a velocidade em ângulos. Então, veja o seguinte, eu tenho que saber qual é a direção da velocidade V3 e do ângulo da velocidade V3. Mas veja o seguinte, isso aqui eu vou dizer que o momento do sistema é conservado. O momento inicial é igual ao momento final. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Para achar V3, né? Eu não sei quanto vale V3 e não sei quanto vale θ3. Aqui eu sei M2 e aqui eu sei que M3 é igual a M, M3 é igual a M e M1 é igual a M. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o momento do sistema inicial é igual ao momento do sistema final. Ele fala algo muito interessante nesse exercício. No pico da sua trajetória, ele se rompe em 3 partes de mesma massa, sendo que se afastam horizontalmente do ponto de explosão. No pico máximo no pico de sua trajetória, tá certo? Significa dizer que ele está num ponto de retorno. Então a velocidade dele é instantaneamente igual a zero nesse ponto. Então o momento inicial dele, o momento inicial do projétil, é igual a zero. Então isso aqui é um vetor nulo, zero, que vai ser igual ao momento final depois da explosão. Então o momento do sistema final. Quer dizer, então o momento final tem que ser igual ao momento inicial. Só que aqui eu tenho 2 direções. Então esse momento eu vou ter que falar o seguinte, então, que o momento inicial no eixo X, atenção, isso aqui é vetor, tá? O momento inicial no eixo X tem que ser igual ao momento final no eixo X. E o momento inicial no eixo Y é igual ao momento final no eixo Y. Isso aqui se chama independência dos movimentos de Galileu. O que acontece na vertical não influencia o que acontece na horizontal. Nesse caso aqui, tá? Vou considerar que o momento inicial no eixo X é igual a zero. Px vai ser igual a Px final. Eu vou considerar isso aqui, que o momento inicial é igual ao momento final. O momento inicial é igual a zero. Tá? Então, o momento final tem que ser igual a zero. Agora, quantas partículas estão envolvidas no final, né? Então, eu vou fazer aqui só o eixo X. Eu faço cada eixo independente dos outros. Então, eu tenho 3 partículas. Então, vai ficar zero, que é o momento inicial, tem que ser igual ao final. Então, aqui vai ficar o P1x mais P2x mais P3x. Essa soma tem que ser igual a zero. Então, aqui vai ficar zero. P1x é MV1 cosseno de θ1. Então, V1x, vou desenhar aqui, é esse vetor aqui, é a componente V1x. E aqui na vertical temos V1y. Então, esse V1x aqui, ele está no eixo x e o ângulo θ1 está na vertical. Então, se eu fizer aqui seno de θ1, ele vai ser igual a V1x. Então, V1x é o módulo de V1 vezes seno θ1. E V1y está no eixo vertical. Então, V1y vai ser a magnitude de V1 vezes cosseno de θ1.
Faço a mesma análise para V2. Então, aqui está V2y. V2y, nesse caso aqui, será igual a V2 cosseno de θ2. E aqui nós temos no eixo y V1x, que nesse caso vai ser igual a V2x. E nesse caso, V2 seno de θ2. Ok? Então, vamos usar esses resultados a seguir, que vai estar relacionado com o ângulo θ2. Então, mv1 cosseno θ1, P2x vai ser menos mv2 cosseno de θ2. Veja que agora aqui é negativo, por quê? Está no sentido contrário do referencial, né? V2x no sentido contrário ao referencial. Então, é por isso que é o menos ali. Então, aqui deixa eu corrigir, aqui tem algo errado. Então, deixa eu me apagar aqui. Então, P1x lá pela nossa decomposição é igual a mv1 seno de θ1. P2x está no sentido negativo do eixo x, então aqui é menos m2 v2. Nesse caso aqui era cosseno, no nosso desenho anterior, cosseno θ2, mais P3x, que é o que eu desejo saber, né? Na verdade, eu quero V3. Então, aqui eu vou colocar M3 V3x. As massas são iguais, então essas massas aqui elas vão se cancelar. Eu divido tudo pela massa, que é a mesma. E daqui eu tiro que V3x vai ser igual a V2 cosseno de θ2 menos V1 seno de θ1. Então, V3x vai ser igual a magnitude de V2, que é igual a 8 metros por segundo, 8,0, vezes cosseno de 12 graus, menos 30 metros por segundo, vezes seno de 28 graus. Então, V3x aqui, pelas minhas contas, menos 6,26 metros por segundo. Agora faço a mesma coisa para o eixo y. Então vai ficar 0 igual a P1y mais P2y mais P3y. Então vai ficar 0, que o momento inicial é igual a 0, porque ele fala que inicialmente as três massas saem na horizontal, então não tem uma velocidade ao longo do eixo vertical. Não tem uma velocidade ao longo do eixo horizontal e nem na vertical. Então, P1y em componentes vai ser igual a mv1 cosseno de θ1. P2y vai ser igual a menos m2 v2 seno de θ2 mais v3y. Então, aqui eu posso tirar mais m3 v3y. As massas novamente são iguais, então cancelo. V3y vai ficar igual a m2 v2 seno de θ2 menos, aqui já não tem a massa, menos v1 cosseno de θ1. Então, V3y vai ser igual a V2, 8,0, vezes seno de 12 graus, menos 30 vezes cosseno de 28 graus. Ok? Então, V3y, aqui pelas continhas, vai me dar um valor de menos 24,83 metros por segundo. Então, aqui nós já vemos que as componentes x e y de V3 apontam no sentido do eixo x negativo.
e no sentido do eixo y negativo, né? É o que está acontecendo aqui nesse problema. Então, deixa eu destacar aqui, V3x e V3y. Bom, qual é a magnitude do vetor velocidade? A magnitude vai ser V raiz quadrada de V3x ao quadrado mais V3y ao quadrado. Então, a magnitude vai ser a raiz quadrada de menos 6,26 ao quadrado mais 24,83 ao quadrado. Então, a magnitude da velocidade vai me dar um valor de 25,6 metros por segundo. Então, aqui está a magnitude da velocidade. Qual o ângulo que esse vetor V3, né, faz com o nosso sistema de coordenadas? É só calcular o tangente de θ3, que vai ser igual a V3y dividido por V3x. Então, θ3 vai ser o arco tangente de V3y, que é menos 24,83, dividido por menos 6,26. Então, θ3 aqui vai me dar um ângulo de 75 graus. 75 graus. Aproximadamente 75,8 graus, aproximadamente 76 graus. Agora acontece o seguinte, veja que V3 e VX, V3x e V3 são ambos negativos. Então a gente precisa adicionar 180 graus a esse ângulo aqui, né? Porque isso aqui é o ângulo θ3 com o ângulo x, né? Aqui está o ângulo, o eixo x e o eixo y. Então isso aqui seria θ3. Mas veja que as componentes das velocidades são negativas. Então eu tenho que adicionar a esse ângulo aqui, né, 180 graus. Então, na verdade, o θ3 ele vai ser igual a 180 graus mais 76 graus. Então, θ3 vai me dar um ângulo de 256 graus aproximadamente, né? Então, eu posso dizer que o meu resultado final vai ser esse daqui, y, x. Então, aqui nós tínhamos o V3, aqui tínhamos o V1. O V3 ele tem que ser um vetor velocidade tal que a soma dos momentos seja igual a zero. Então, esse vetor, na verdade, ele tem que estar mais ou menos aqui. Vou fazer aqui uma regra do paralelogramo. Ele tem que estar mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver aqui quem tem maior magnitude. O V3y é maior, né? Então ele tem que estar um pouquinho mais para baixo aqui, né? Então a magnitude tem que estar alguma coisa assim para baixo. Então esse aqui vai ser igual ao V3. Então se eu fizer aqui a soma, né? Sabendo que P do sistema inicial é igual a zero, o P do sistema final tem que ser igual a zero. Então, se eu somar aqui, considerar aqui os momentos, né? Eu tenho que ter um momento aqui, que é o P1. Eu tenho que ter aqui um momento que é o P2. O momento P3 tem que estar mais ou menos aqui assim, né? Perdão, aqui era o P2, né? Aqui é o 2 e aqui é o 3, né? De tal forma que a soma dos momentos, essa soma vetorial seja igual a zero. Quer dizer, somando P1 com P3, tem que dar um vetor que tem a mesma direção, sentido contrário e mesma magnitude de P2.